Antes de começarmos a orar, vamos separar este momento para ouvir a palavra de Deus. Aquiete o seu coração, respire fundo e permita que a voz do Senhor fale com você. A oração nasce da escuta, e quando damos espaço para Deus falar, nosso espírito se alinha com a verdade que sustenta a fé. Prepare-se para receber aquilo que Ele deseja ministrar ao seu coração hoje. A Bíblia nos ensina em Mateus capítulo 5, verso 45, que Deus faz o sol nascer sobre os maus e sobre os bons, e faz chover sobre justos e injustos. Esse versículo revela algo profundo sobre o caráter de Deus. Ele não age movido pelas circunstâncias, mas pela sua própria natureza, que é amor, fidelidade e misericórdia constante. Deus continua sendo bondoso mesmo quando as pessoas não são. Ele concede vida, luz e oportunidades, até mesmo àqueles que o ignoram. Todos os dias, Ele sustenta o mundo com sua graça, porque a bondade não é algo que Deus faz ocasionalmente. A bondade faz parte de quem Ele é e flui do seu coração para toda a criação. A bondade de Deus não é frágil nem instável. Ela não desaparece quando a vida se torna difícil ou confusa. O mesmo Deus que envia o sol em dias claros também permite a chuva em tempos nublados. E tanto o sol quanto a chuva fazem parte do cuidado dele. Deus continua sendo bom em todas as estações da vida. Quando os seus dias estiverem iluminados, receba esses momentos com gratidão. Valorize as fases de alegria, crescimento, portas abertas e orações respondidas. Reconheça que toda bênção vem do Senhor. Mas seja vigilante, porque tempos de conforto podem silenciosamente afastar o coração de Deus se não houver cuidado espiritual. A prosperidade, quando não é acompanhada de vigilância, pode distrair a alma. Por isso, a palavra nos alerta em Deuteronômio capítulo 8, versos 10 e 11. Que depois de estarmos satisfeitos, devemos ter cuidado para não nos esquecermos do Senhor. Bons tempos não são um convite para se afastar, mas para se aproximar ainda mais. Tempos bons não são sinal de independência espiritual. Eles são um chamado para amar mais a Deus, agradecer mais e permanecer perto dele com um coração firme. A fidelidade verdadeira não se prova apenas na dor, mas também na abundância, quando tudo parece estar dando certo. E quando os dias difíceis chegam, não pense que Deus o abandonou. Estações de chuva fazem parte da caminhada. Elas podem ser confusas, cansativas e silenciosas, mas Deus continua presente. A palavra afirma em Salmos 34, verso 18, que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Algumas batalhas não escolhemos enfrentar. Algumas lágrimas surgem sem aviso. Mesmo assim, Deus não desperdiça dor. Ele usa as provações para trabalhar dentro de nós aquilo que não seria moldado em tempos fáceis. Cada desafio pode se tornar um instrumento de crescimento quando colocado nas mãos de Deus. Tiago, capítulo 1, versos 2 a 4, nos ensina que as provações produzem perseverança e a perseverança gera maturidade. A chuva que cai hoje pode estar preparando raízes mais profundas amanhã. Deus usa momentos difíceis para fortalecer sua fé e alinhar seu coração com os propósitos eternos dele. A vida tem dias leves e dias pesados.
Em um momento, você celebra uma vitória e no outro luta para respirar em meio às preocupações. Mas o objetivo da fé não é buscar Deus apenas quando surge uma necessidade. O chamado é caminhar com Jesus todos os dias, em cada estação da vida. Jesus declara em João 15, verso 5, que sem Ele nada podemos fazer. Essa verdade não existe para nos acusar, mas para nos libertar. Ela nos lembra que não fomos criados para carregar a vida sozinhos. A dependência de Deus não é fraqueza, é descanso para a alma cansada. Muitos se aproximam de Deus apenas quando tudo desmorona. Mas Deus deseja relacionamento, não apenas orações de emergência. Ele nos chama para a comunhão diária, para uma caminhada constante, onde o coração permanece aberto, sensível e dependente em todas as circunstâncias. Por isso, a Bíblia nos ensina, em 1 Tessalonicenses 5, verso 17, a orar sem cessar. Isso não significa repetir palavras o tempo todo, mas viver com o coração conectado a Deus, reconhecendo sua presença e sua direção em cada decisão, em cada pensamento e em cada passo dado. Somos chamados a andar por fé e não por vista, como diz 2 Coríntios 5, verso 7. A vista diz que nada mudou. A fé diz que Deus está trabalhando. A vista se prende ao agora. A fé confia no que Deus já prometeu, mesmo quando os sinais visíveis ainda não apareceram. A fé declara que Deus fortalece os cansados. Isaías 40, verso 31, afirma que aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. Esperar em Deus não é passividade, é confiança ativa, é continuar crendo, mesmo quando o coração pede respostas imediatas. Também somos chamados a andar no Espírito e não na carne. Gálatas 5, verso 16, nos lembra que quando seguimos a direção do Espírito, não somos dominados pelos impulsos da carne. O Espírito Santo conduz à paz, à sabedoria e ao domínio próprio, mesmo em momentos de pressão emocional. A palavra também nos prepara para a realidade da batalha espiritual. Nem todo dia difícil é um ataque, mas o ataque espiritual existe. Por isso, Efésios 6, verso 13, nos orienta a vestir toda a armadura de Deus, para resistirmos no dia mau e permanecermos firmes. A verdade deve moldar seus pensamentos. A justiça deve guardar seu coração. A fé deve se levantar como escudo contra mentiras. A salvação deve lembrar quem você é em Deus. E a palavra precisa estar em sua boca, não apenas escrita em uma Bíblia fechada. A Escritura também alerta em 1 Pedro 5, versos 8 e 9, para sermos sóbrios e vigilantes, pois o inimigo anda ao redor buscando a quem possa tragar. A resistência acontece quando permanecemos firmes na fé, atentos e dependentes de Deus. Agora, vamos entrar em oração juntos. Coloque diante de Deus tudo aquilo que pesa em seu coração. Não esconda nada. Ele conhece cada detalhe da sua história e se importa profundamente com tudo o que você enfrenta. Pai Celestial, Tu és o Senhor do tempo e da eternidade. Nada na minha história te surpreende ou foge do Teu cuidado. Hoje eu me coloco diante de Ti, pedindo intervenção divina. Entrego a Ti aquilo que não consigo resolver e os fardos que não posso carregar sozinho.
Entra, Senhor, nas áreas da minha vida que precisam da tua sabedoria. Luta por mim nas batalhas que não consigo enxergar claramente. Livra-me de armadilhas que eu não perceberia com meu próprio entendimento e guia meus passos segundo a tua vontade. A tua palavra diz em Romanos 8, verso 31, que se tu és por mim, ninguém pode ser contra mim. Por isso, eu escolho parar de viver como se estivesse sozinho e começo a viver confiando que tu estás comigo em todos os momentos. Quebra toda a influência do inimigo sobre minha mente, meu coração e meu crescimento espiritual. Se o medo tem falado alto, silencia-o com a tua verdade. Se a ansiedade tem drenado minhas forças, enche-me com a tua paz que excede todo entendimento. Se a tentação tem tentado me desviar, fortalece meu coração para escolher aquilo que te honra. A tua palavra afirma em 2 Coríntios 10, versos 4 e 5, que as armas da nossa guerra são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Derruba, Senhor, toda fortaleza que se formou em meus pensamentos, hábitos ou emoções. Renova minha mente e ensina-me a pensar de acordo com a tua verdade, para que minha vida reflita a tua vontade. Espírito Santo, ajuda-me a permanecer firme quando a pressão aumenta. Guarda meu lar, minha família e tudo o que colocaste sob minha responsabilidade. Ensina-me a confiar mais na tua força do que nas minhas próprias capacidades. A tua palavra diz em 2 Timóteo 1, verso 7, que não recebi um espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Eu recebo essa verdade hoje e peço que tu acalmes os pensamentos que tentam me roubar a paz. Quando eu me sentir alvo, lembra-me que tua palavra é maior que meus sentimentos. Quando eu me sentir cercado, lembra-me que tua presença é mais próxima do que qualquer problema. Quando eu me sentir cansado, lembra-me que tu renovas minhas forças. Conforme está escrito em Isaías 40, verso 31, ensina-me a esperar em ti com fé e a descansar sem culpa. Treina minhas mãos para a batalha espiritual através de oração constante, obediência sincera e confiança profunda nas tuas promessas. Reveste-me com toda a armadura de Deus, protege meu coração com justiça, firma meus passos no Evangelho da paz e levanta minha fé como escudo contra toda mentira que tenta me desestabilizar. Que a tua palavra seja viva em minha boca, para que eu não entre em pânico diante das dificuldades, mas permaneça confiante de que tu és Senhor sobre todas as estações da minha vida. Confio que tu cuidas daqueles que se levantam contra mim. Tu és meu refúgio e meu escudo. A tua palavra diz, em Deuteronômio 28, verso 7, que o Senhor derrota os inimigos que se levantam contra o seu povo. Guarda meu coração para que eu não me torne amargo. Guarda minha língua para que eu não fale movido pelo medo. Ensina-me a caminhar com humildade, mesmo quando preciso atravessar vales difíceis. Se eu tiver que passar por momentos escuros, lembra-me do que diz o Salmo 23, verso 4, que não preciso temer, porque tu estás comigo. A tua presença me sustenta, mesmo quando tudo parece incerto. Eu me submeto a ti hoje, conforme ensina Tiago 4, verso 7. Resisto ao inimigo, rejeito suas mentiras e escolho confiar na tua verdade. Ajuda-me a abrir mão do controle e descansar na tua soberania.
Espírito Santo, permanece comigo nos dias de cansaço e desânimo. Que a alegria do Senhor seja a minha força, como diz Neemias 8, verso 10. Ensina-me a responder ao medo com fé e à pressão com oração. Jesus, eu confio na tua promessa registrada em Isaías 41, verso 10. Não preciso temer, porque tu estás comigo. Tu me fortaleces, me ajudas e me sustentas com a tua mão direita fiel e poderosa. Eu te louvo antes mesmo de ver o resultado. Obrigado por agir em caminhos que ainda não consigo enxergar. Que o teu nome seja glorificado para sempre. Em nome de Jesus, amém. Que a paz e a graça do Senhor estejam com todos que oraram juntos hoje.